Então, pessoal, essa gravação é uma continuação da aula. Eu separei em duas partes, né? Fecho de relação. O que é o fecho de relação? A ideia aqui é o seguinte: você tem, então, aquelas propriedades básicas, clássicas, fundamentais, vamos chamar assim, né? Que são, que eu acabei de falar, reflexiva, irreflexiva, simétrica, antissimétrica, assimétrica, né, e transitiva. E aí a ideia é o seguinte, ó. Suponha que você tem uma relação R, igual tá aqui, ó. Não, melhor. Você tem uma relação R que em relação é ótimo, né? Em função de uma determinada propriedade, ela não possui essa propriedade. Então vamos pensar o seguinte, ó. R é uma relação. Só deixa eu acalmar, respirar. R é uma relação que não tem, por exemplo, que não é, por exemplo, reflexiva. Vamos lembrar o seguinte, então, suponha que eu tenho um conjunto S, é o que está dizendo aqui que é S, né? E R é um subconjunto de S por S. Lembrar que S por S é o produto cartesiano de S por S. Se é S por S, R é uma endorrelação. Tá? Suponha que R não é reflexiva. Tá? Então vamos pensar, o S não é um conjunto vazio. Tá? Então vamos pensar que S, só por exemplo, fosse 1, 2, 3. Dizer que R não é reflexivo é dizer que R não possui todos os termos AA, sendo A elemento de S. Então, assim, para ser reflexiva, qualquer que seja o A ou o X, vamos chamar de X, pertencente a S, implica que o termo XX tem que pertencer a R. Se faltar um, ela não é reflexiva. Então, se eu tenho uma relação R que não é reflexiva, é porque falta um desses termos aqui. Não todos, pode falta algum termo desse. Mas existe, então, uma relação, que eu chamo de R estrela, ou seja, uma relação onde R é subconjunto dessa relação. Tá? Que eu vou mudar até o nome aqui, vou chamar de fecho reflexivo de R, que tem todos os elementos de R, mais o mínimo necessário para que R seja reflexivo. Então, R não é reflexivo, mas existe uma relação que é um superconjunto de R, que tem tudo que R tem, mais aquilo, o mínimo de termos necessário para que R tenha aquela propriedade. Então, essa relação aqui é o que a gente chama de fecho, nesse caso reflexivo, mas a gente tem fecho simétrico e fecho transitivo. Então, vamos ver uns exemplos aqui para a gente entender. Olha só. Então, aí, ó, olha só. Um exemplo que segue mais ou menos a linha que eu estava colocando ali. Ó. Eu tenho S, conjunto 2, 3. E tem o R, que é a relação, ó, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 1 e 2, 3. Aí a gente vai analisar. Vamos pensar, R é reflexiva? Se ele fosse, então, quem é o fecho reflexivo de R? Não tem? Tem, é o próprio R. Tá? Mas se ele não é, então, por exemplo, assim, ó, ela é reflexiva? Não, porque olha só, ela tem 1, mas está faltando 2, 2 e 3, 3. Então ela não é reflexiva. Então o fecho reflexivo de R é uma relação igual a R, mas que tem os termos que estavam faltando. Então isso aqui, ó. Vocês poderiam representar o fecho reflexivo como R
Então, o fecho reflexivo de R é igual, posso escrever assim, reflexivo, assim, dessa forma, é igual a R união com o conjunto que está faltando, com o que está faltando. Muita atenção nessa hora, porque isso é muito simples de entender, mas muita gente erra isso, porque eu já vi já exercício em prova, a pessoa vai lá, fecha o reflexivo de R, a pessoa coloca isso aqui, ó, coloca só isso. O fecho reflexivo não é o que falta, é uma relação que é reflexiva. Essa relação aqui não é reflexiva. Para começar, para ser reflexiva, precisaria ter um, né, que ela não tem. Então, ela nem é reflexiva. Mas é o fecho reflexivo em relação a R. Então, é R união com o que falta. Então, é todo o conjunto. Então, ou vocês colocam aí na forma tabular, ou deixa claro aqui a operação de união, né? Que é o que está claro para mim. Mas sempre lembrando que tem R união com o que falta. Se R fosse reflexivo e eu pedisse o fecho reflexivo, né? A mesma coisa. Olha só, ela não é simétrica. Por quê? Porque, olha só, tem 1, 2, mas cadê o 2, 1? 1, 3 tem 3, 1. Tem 2, mas tá, o 2, 3 também, ó. Falta o 3, 2. Então, para essa relação ser reflexiva, teria que ter esses dois termos. Então, ela não é. Mas quem é o fecho reflexivo dela? É uma relação que tem todos esses termos aí, mais esses dois termos, que é o que está acontecendo aqui embaixo. Ó. 1, 1 é da relação, 1, 2 é da relação, 1, 3 da relação, 3, 1 da relação, 2, 3 da relação e os dois termos que estavam faltando. Então, isso aqui é o fecho simétrico da relação. Tá? Bom, o fecho transitivo a gente tem que tomar cuidado. Tá? Porque olha só, vou voltar aqui. Ó. O fecho reflexivo e o fecho simétrico, você vai passando elemento por elemento e vendo o que falta. Por exemplo, 1, inverte, 1, beleza. 1, 2, inverte, 2, 1. 2, 1 tá lá? Tá? Não. Então, separa aqui. 1, 3, inverte, 3, 1. O 3, 1 tá lá? Tá, beleza. 3, 1, inverte, 1, 3, 1, 3 tá lá? Beleza. 2, 3, inverte, 3, 2, tá lá? Não, tá o que tá faltando. Quando você terminar de analisar todos os termos, o que faltou, você é os elementos do conjunto que complementa, né, que são os termos que estão faltando para fazer o fecho. Presta atenção que isso também para simetria. Na relação, no fecho transitivo, tomar muito cuidado, porque ao terminar de fazer a análise, você tem que verificar se a relação que você está dizendo que é o fecho transitivo, ela é transitiva. Aí você fala, por que você está falando isso? Porque o problema é o seguinte, a relação para ser transitiva tem que ser em relação a todos os termos. E como a relação transitiva tem sempre aquela coisa AB, BC, AC, pode ser que o termo que você colocou, unido com termos que já existiam, passe a exigir um novo termo de transitividade. Então, sempre olhar o resultado, porque pode ser. Quer ver? Eu vou explicar isso. Ó. Vamos lá. Eu tenho A, B. Tem algum outro termo que começa com 2? Tem. Então, aqui é o B, C. Então, para ser transitivo, eu precisaria de 1, 1, 3. 1, 3 está lá? Tá. Beleza? Bom, aí eu faço isso para todos, né? Então, beleza. Agora eu vou deslocar aqui um pouquinho, ó. Eu tenho AB, 3. Algum termo começa com 3, que é o B? Tem. 3, 1. Né? Então, se eu tenho 1, 3, e tenho 3, 1, eu tenho que ter 1, 1. 1, 1 está lá? Está. Beleza. Então, agora a gente anda mais um pouquinho. Eu vou pegar, vou deixar isso aqui para cá. Eu vou pegar o AB, eu tenho que fazer isso para todos os termos.
eu vou pegar o AB, 3, 1. Tem algum outro termo que começa com 1? Tem. Quem? Eu tenho o próprio 1. Então, 3, 1. 1 é autorreferente. Tudo bem? Por isso que é a reflexividade. Ela reflete ela mesma, né? Então, ela se reflete no 3, 1. 3, 1. 1, a transitividade é 3, 1 mesmo. Né? Beleza. Mas eu tenho outro que começa com 1, que é 1, 2. 3, 1. 1, 2, tem que ter o 3, 2. Tem 3, 2 ali? Não. Então, 3, 2 é um termo que está faltando. Então, vou deixar aqui, ó. Separar 3, 2. Opa. 3, 2 é um termo que está faltando. Tem outro que começa com um 3, com 1? Tem. Tem o 1, 3. Então, olha só. Aquela hora eu fiz análise 1, 3, 3, 1. A transitividade leva para 1, 1. Só que eu tenho que fazer o contrário. Porque o conjunto, ali dentro do conjunto, tem ordem. Eu tenho que pegar elemento por elemento. 3, 1. Tem algum que começa com 1? Tem. 1, 3. Então, 3, 1, 1, 3 tem que ter o termo 3, 3. Não tem. Então, nós vamos acrescentar o 3, 3 também. No fecho. Né? Tem outro que começa com 1? Não. Então, A, B. O 1, já analisei todos. Porque o outro é 2, 3. Então, agora vamos para frente. Repara, estou passando por todos. Ó. AB, 2, 3. Tem algum outro termo que começa com 3? Tem, que é o próprio 3, 1. Então, 2, 3, 3, 1, tem que ter o 2, 1. Tem 2, 1? Não. Então, 2, 3, 3, 1, tem que ter o 2, 1. Beleza, analisei para todos. Então, repara, ó, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3. Esses eram os termos que estão na relação. Não, aí a gente viu que tinha que colocar o 3, 2, tinha que colocar o 3, 3 e tinha que colocar o 2, 1. Só que olha só, se eu colocar só isso, a relação continua não sendo transitiva. Por quê? Porque esses termos, porque agora eu tenho que analisar isso aqui, se isso aqui é transitivo. Aí olha só, 3, 2, eu tenho que analisar 3, 2 com todo mundo. Tem algum que começa com 2? Tem, 2, 3. 3, 2, 2, 3 implica que tem que ter 3, 3. 3, 3 foi colocado, beleza. Mas tem 3, 2 com 2, 1 agora. Então tem que ter 3, 1. Beleza, tá lá. Né? Tem algum outro que começa com 2? Não. Então, beleza. Bom, só que eu tenho que todos esses termos têm que fazer análise com esse aqui. Então, olha só, 2, 3 com 3, 2 implica que eu preciso do 2, 2. Então, repara, esse termo surgiu para dar transitividade com termos que foram colocados aqui. Então, sempre é colocar o mínimo para ser transitivo, mas tem que olhar se no final ele ficou transitivo. Na reflexão e na simetria, você olha uma vez só e ao final o que faltou se acrescenta lá, não tem problema. Mas a transitividade, por ela envolver 3 termos, você tem que olhar se aquilo que você acrescentou não exige um novo termo. Então, preste atenção nisso, que isso é um motivo de erro muito comum. Né? A pessoa acrescentar aqueles que ela viu aqui na análise, né? Mas não analisar esses todos de novo. Né? Então, geralmente você tem que fazer mais de uma passada inteira para verificar se em outras palavras, é o seguinte: se você chegar numa coisa que você está falando que é fecho transitivo, que não é transitivo, tá, não é o fecho transitivo. Então, presta atenção nisso. Bom, e aí vamos para uma parte que eu gosto muito, que é a relações de ordem. Por que eu gosto muito? Porque aqui tem uma coisa muito legal. Quando a gente está estudando, tem uma coisa que conjuntos, tentando pensar em fundamento, definições, etc., tem uma coisa que confunde muito, que sempre mexe com a gente. Não sei se vocês
Eu provoco os alunos para pensar nisso, mas às vezes eu não sei se o aluno já pensou, se alguém que está estudando já pensou nisso. Porque a gente fala que conjunto não tem ordem. Não é verdade? Não é uma das características de conjunto não ter ordem. Então, não é estranho que a gente aprende na escola, eu já comentei isso com vocês, mas bem rápido, né? Não é estranho que a gente fala, por exemplo, que o conjunto dos naturais é desculpa, começando em zero ali, ó. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá certo que a gente põe nessa ordem, porque a gente põe reticência para ter uma sequência, né? Sequência é sempre um a mais. Mas a gente já põe numa ordem, mas a gente tem intuitivamente que existe uma ordem. Que o 1 vem depois do 0, que o 2 vem depois do 1. Mas isso não faz sentido quando a gente fala do conjunto dos naturais. O conjunto em si não tem ordem. Porque conjunto não tem ordem, eu posso escrever de qualquer jeito. Eu posso começar com 4, botar o 1000 aqui, depois colocar o 0, depois colocar o 1. E em algum momento eu digo que vai ser uma reticência de 1 em 1. Só para a gente saber que ele é infinito. Mas o fato de colocar o 0, de falar que o 0. Porque não tem ordem. Então não é estranho isso, né? Aí a gente põe o inteiro, os reais, tudo. Por que a gente fala de ordem no conjunto se o conjunto não tem ordem? Não é uma contradição? Vocês estão entendendo a minha provocação aqui? Não parece que a gente está definindo errado? Não parece que a definição está forçando? O Pedro disse que sim. Vocês conseguem perceber que não parece que, na verdade, a gente está falando uma coisa e tem alguma coisa estranha nessa definição. Se a gente fala que conjunto tem ordem, por que toda hora a gente está falando da ordem dos inteiros, a ordem dos reais? Entenderam onde eu quero chegar? Mas aí vem um detalhe. Olha que interessante. A ordem não está no conjunto. Conjunto não tem ordem. A ordem está numa estrutura que coloca a ordem naqueles elementos do conjunto base. Que estrutura é essa? É um outro conjunto que funciona como espaço, igual num banco de dados, funciona como se fosse índice. Colocar em ordem alfabética, colocar em ordem de idade. Né? É uma outra base, é um outro conjunto que coloca a ordem naquele. E esse outro conjunto também não tem ordem. Mas quando ele se referencia àquele conjunto, ele coloca a ordem. Isso é a nossa relação de ordem. Olha que legal. Então, a relação de ordem é uma relação que impõe uma ordem nos elementos do conjunto base. O conjunto base não tem ordem, mas existe uma relação que põe ordem, põe uma determinada ordem. É isso que é o legal. E aí, o que é uma relação de ordem? Toda vez que você tiver uma relação que é reflexiva, antissimétrica e transitiva, essa relação é chamada de relação de ordem parcial. E ela coloca uma ordem no conjunto. Então, olha só. Deixa eu ver se o exemplo aqui. Ah, tá. Então, vamos ver. Vamos pegar aqui, ó. Acho que eu vou dar um exemplo antes, que é mais interessante. Que ali já está um conjuntos infinitos. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho um conjunto aqui. Vamos pegar o meu S. Só para vocês entenderem do que eu estou falando. Ó. Vamos pensar que eu tenho um S, 1, 2, 5 e 9. Para nem falar que é. Tá. E aí, só tem 4 elementos. E eu tenho um conjunto, uma relação sobre S. Desculpa. Que é um subconjunto de S por S, né? E essa relação é aqui, ó. Primeiro, vamos criar uma relação reflexiva. Então, ela tem 1, 2, desculpa. 2, 2, 5, 5, 9, 9. Beleza. Mas vamos pensar assim, ó. Vamos pensar que o 1 tem relacionado com o 2. Repara, para ser relação de ordem parcial, ela tem que ser antissimétrica. Então não pode ser 2, 1, tá bom?
Mas eu posso ter um 5. Mas não posso ter 5, 1. Mas eu posso ter 5, 2. Mas não posso ter 2, 5. Mas eu posso ter 5, 9 também. Mas não posso ter 9, 5. Beleza. Então, com esses termos aí, ela continua ela é antissimétrica, beleza? Beleza. Porque eu tenho um 2, não tem 2, 1. Tem um 5, não tem 5, 1. Tem 5, 2, não tem 2, 5. Tem 5, 9, não tem 9, 5. Beleza. Mas para ser uma relação de ordem parcial, ela também tem que ser além de antissimétrica, tem que ser transitiva. Essa aí é transitiva? Não. Por quê? Porque eu tenho um 5 e 5, 2. E tem um 2, beleza. Mas eu tenho um 5, 5, 9, mas não tem um 9. Então vamos acrescentar um 9 aqui. Ó. Tem mais algum termo que estava faltando? Não, né? Um 5, 5, 2. Nada começa com 2, nada começa com 9. Né? Então, beleza. Isso aí. Então, repara, essa relação ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Se ela é uma relação antissimétrica, reflexiva e transitiva, ela é uma relação de ordem. Isso quer dizer o quê? Ela coloca uma determinada ordem no conjunto. Quando eu falo ordem, não é ordem menor que, uma ordem crescente, ordem decrescente, uma ordem. Que ordem é essa? Primeiro, olha só. Porque reflexão quer dizer que cada um está se referindo a ele mesmo. Beleza, essa é fácil de entender. Antissimetria. Se tiver 1, 2 e tiver 2, 1, ela deixa de ser antissimétrica. Tem uma simetria aqui. Aí você vai dizer qual que vem primeiro? O que você escreveu primeiro? Não, o conjunto não tem ordem. O termo é um par. Tanto faz você escrever 1, 2 como primeiro, depois colocar 2, 1, você está dizendo que esse termo está no conjunto e que esse termo está no conjunto. Então não tem como falar qual que vem primeiro, porque os dois estão lá. Agora, como você tem uma relação antissimétrica e você tem o 1, 2, mas não tem o 2, 1, beleza. Como é transitivo, se tem um 2 e tem 2 alguma coisa, esse 1, 2 é antes desse 2 alguma coisa. Então, olha só que interessante. Então, a antissimetria evita aquela situação, ó, se tem AB e tem BA, quem que vem primeiro se tem os dois? Por isso não pode ser antissimétrico. O termo que tem lá não pode ter um par, né, simétrico dele, porque aí eu não sei quem que vem primeiro. Joia. E tem que ter transitividade, porque se A vem antes de B e B vem antes de C, A vem antes de C. Então, olha só. Nessa relação, o 1 vem antes. Eu vou usar esse símbolo aqui, ó. Tá? Não é menor. É para dizer que existe. Na relação existe essa ordem. Ela remete ao número de menor. O 1 vem antes do 2. Por quê? Porque eu tenho o termo 1, 2. No próprio par já está dizendo que é o primeiro termo ordenado, o segundo termo ordenado. Então, nessa relação, o 1 vem antes do 2, nessa relação de ordem. Não quer dizer que é menor, maior, podia ser nome de pessoa, podia ser qualquer coisa. O 1 vem antes do 2. O 1 também vem antes do 5, por causa desse termo aqui. O 5 vem antes do 2. O 5 vem antes do 2. Por quê? Porque o 5 é o primeiro termo. Não estou falando que o 5 é menor que o 2. Não, o 5 está na ordem antes do 2. E o 5 também vem antes do 9. Ora, eu sei também que o 1 vem antes do 9, pela transitividade, pelo termo que está aqui. Se o 1 vem antes do 5, o 1 está relacionado com o 5, o 5 está relacionado com o 9, o 1 tem que estar relacionado com o 9 nesta ordem. Então, olha que interessante. Colocando ordem. O 1 vem antes do 2. Mas antes, né? Só que, como o 5 vem antes, o 1 vem antes do 5 também. Então, o 1 vem antes do 5 e vem antes do 2. Só que o 5 vem antes do 2. E por transitividade, o 1 vem antes do 2 também. Então,
A ordem é 1 vem antes do 5, que vem antes do 2. O 2 vem antes do 9? Não, porque o 2 não está relacionado com o 9. Mas o 5 está relacionado com o 9. E o 5 vem antes do 9. O 1 vem antes do 5, que vem antes do 9. Então o 1 vem antes do 9. Então o 5 vem antes do 9 também. Só que entre 2 e 5 não tem relação. Então os dois podem vir em qualquer sequência. Mas em relação aos dois. Mas o 2 não pode vir antes do 5. Então, colocando uma ordem possível nesse conjunto, seria 1,5,2,9. Outra ordem possível seria 1,5,9,2. São, a gente chama de ordenações topológicas, são ordenações possíveis. Agora, uma ordenação que não é possível é 5,1 ou 2,5. Considerando esta relação que foi criada. Não tem nada de menor, de maior, não tem nada. Essa relação. Então, esta relação colocou uma ordem no conjunto. Consegue perceber isso? Por que tem que ser antissimétrico e por que tem que ser transitivo? A antissimetria para ser 1, 2. 2, 1, qual que vem antes? Você não pode formar, porque os dois termos estão lá. E se é transitivo, você coloca essa sequência. Não é interessante isso? Consegue entender? Então, a ordem não está no conjunto. A ordem está numa relação de ordem sobre o conjunto. Gente, eu acho isso fantástico. Então, olha só. O que é uma relação de ordem parcial? Inclusive, é chamado de PO. Um conjunto parcialmente ordenado. O que é um conjunto parcialmente ordenado? É um conjunto. Tem uma relação que é reflexiva, antissimétrica e transitiva sobre um conjunto, ela põe uma ordem no conjunto. Olha que legal. É uma relação? Então, beleza. E o que é uma relação de ordem total? Uma relação de ordem total é uma relação de ordem parcial. Como assim? Quer dizer que ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Só que ela tem mais um detalhe. Qualquer que seja o A, B do conjunto, qualquer elemento do conjunto, ou tem uma relação de A para B, ou tem uma relação de B para A. Vou fazer os exemplos aqui, ó. Aí olha só que uma coisa interessante. É muito comum representar uma relação de ordem, né, pelo conjunto base e o símbolo que representa a relação, e o R. Né? Então, repara, o menor que, menor ou igual, é uma relação de ordem parcial. Na verdade, ele é total. Uma relação de ordem parcial no conjunto. Quer dizer, toda relação de ordem total também é uma relação de ordem parcial. Por quê? Porque se você pegar, olha só que legal, agora faz sentido. O conjunto dos naturais não tem ordem, mas esta relação aqui impõe uma ordem no conjunto. Repara, menor ou igual? Então, menor ou igual é reflexivo, porque A é menor ou igual a A. Qualquer que seja o A pertencente aos naturais. Então, reflexivo. Qualquer que seja um número no conjunto de naturais, 1 é menor ou igual a 1. Certo? É simétrico? É, porque olha só, A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a A, isso implica que A é igual a B. Então, o termo reflexivo pode. Agora, quando são diferentes, A é menor ou igual a B e B é menor ou igual a A, se eles são diferentes, A é diferente de B. Então, veja bem, porque você não pode ter 1, 2 e 2, 1. Como é que você vai falar quem vem primeiro? Então, tem que ser antissimétrico. Então, isso aqui é antissimétrico. E é transitivo, porque o A menor ou igual a B e B menor ou igual a C, isso implica que o A é menor ou igual a C. 1 é menor ou igual a 2, 2 é menor ou igual a 3, 1 é menor ou igual a 3. Então, repara, a relação menor ou igual a no conjunto dos naturais, também nos inteiros, nos reais, impõe uma ordem sobre o conjunto. Então, quando a gente diz que volta naquele exemplo que eu comecei provocando vocês aqui, ó. Quando a gente fala dessa ordem do conjunto, o conjunto não tem ordem. O que está acontecendo é que eu tenho uma relação de ordem que impõe uma sequência dos elementos numa ordem definidas pela relação. Ficou claro agora o que é uma relação de ordem? Nesse caso,
ela é total também. Ah, repara. Então, eu vou até apagar isso aqui, vou diminuir isso aqui, ó. Então, a relação menor que deixar aqui, ó. A relação menor ou igual a Q é uma relação de ordem, mas também ela é total. Por que ela é total? Porque todo mundo está relacionado com qualquer elemento do conjunto, você consegue saber se ele é menor ou maior que um outro elemento. Então, todos os elementos estão relacionados em si. Agora, olha só. Relação das partes de A, pega o conjunto das partes de A. Vamos pegar um conjunto que só para vocês entenderem. Eu pego um conjunto, ó, vamos pensar que o A é igual a 1, 2. 1, 2, 3. Quem são as partes de A? Então é o conjunto vazio, os conjuntos que só tem o 1, conjunto que só tem o 2, conjunto que só tem o 3, conjunto que tem 1, 2, conjunto que tem 1, 3, conjunto que tem 2, 3 e o próprio conjunto A. Esses são os conjuntos das partes de A, né? A relação menor subconjunto é uma relação de ordem. Por quê? Porque, por exemplo, conjunto vazio é menor o subconjunto de qualquer conjunto, né? Mas eu tenho, por exemplo, que o conjunto 1, 3 não está relacionado com o conjunto 2, 3. E nem o conjunto 2, 3 está relacionado em continência com o conjunto 1, 3. Então, apesar de existir essa relação de ordem, porque se o conjunto A é subconjunto do B e o B é subconjunto do C, o A é subconjunto do C. Né? Se A está relacionado com B, é subconjunto de B, e B é subconjunto de A, então os dois têm que ser iguais. Porque se for diferente, vai ter um elemento maior que A é subconjunto de B, mas o B não é subconjunto A, porque tem um elemento que o A não tem. Então é antissimétrico. Então é reflexivo, antissimétrico e transitivo. Mas, repara, nesse caso, vai ter conjuntos que não têm relação entre si, nem vice-versa. Então não é total. E os racionais também, porque você vai ter um 3 ele dividido por 2, mas você não tem um 2 dividido por 3. Então, às vezes, você vai ter um 4 dividido por 2, né? Você vai ter a relação de igualdade, né? Nem todo elemento vai ser igual, né? Aqui é a relação de igualdade, ó, dentro do conjunto racional. Né? E você vai ter elementos que não estão relacionados por igualdade entre si. Certo? Na verdade, todos os elementos não estão. Então, esse aqui é o caso que você vai ter só as reflexões AA, AB, BB, né? E assim por diante. Entenderam, pessoal? Bom, se vocês pararem para pensar, aqui já é uma especificação. A ordem ela vai ser dada principalmente pela antissimetria com a reflexão, com a transitividade. A reflexão é um aspecto que você está fazendo uma relação dele, por causa do igual. Né? Tratamento do elemento igual. Mas, por exemplo, tudo bem, suponha que o menor igual põe uma ordem, mas o menor também não põe uma ordem? 1 não é menor que 2, 2 não é menor que 3, 3 não é menor que 5, não quer dizer que 1 é menor que 3 e 1 é menor que 5. Então você tem antissimetria, porque 1 é menor que 2, mas 2 não é menor que 1. 2 é menor que 3, mas 3 não é menor que 2. Então você tem antissimetria e tem reflexão. Mas aqui eu estou pondo uma ordem, 1, 2, 3, mas não estou tratando da igualdade. Quando eu estou tratando de uma ordem, mas sem tratar a igualdade, a reflexão para mim não interessa. Ainda assim eu consigo colocar uma ordem. Então, quando é esse caso, quando eu estou considerando a reflexão, mas eu estou considerando a irreflexão, a irreflexiva, porque se eu tiver um termo assim, falta os outros, mas tem esse, eu vou dizer que ela é reflexiva ou que ela é irreflexiva. Então, eu não posso considerar uma ordem ali, tem um elemento que tá destoando dessa questão. Ou assim, ou ela é reflexiva, e aí você tem uma relação de... Supondo que ela é antissimétrica e transitiva. Ou ela é reflexiva, e aí ela é uma relação de ordem parcial, ou ela não é reflexiva, mas é antissimétrica e transitiva. Ela não é reflexiva, mas é irreflexiva.
Então, se ela for irreflexiva, antissimétrica e transitiva, você também consegue tratar aí uma ordem, mas sem considerar a igualdade. Né? Então, nesse caso, a gente fala que ela é uma relação de ordem estrita. Estrita é porque você não está pegando os termos iguais. Né? É igual que a gente fala no subconjunto, é subconjunto, né, de outro, mas é uma relação restrita. Então, a gente não tem aquela... Né, a relação conjunto, subconjunto próprio, porque eu não quero... Eles são, um é subconjunto do outro, mas não são iguais. Então, essa é a questão quando a gente trata a questão estrita. Mas é a mesma ideia. Então, sempre lembrar antissimetria e transitividade. Reflexão, antissimetria e transitividade, relação de ordem. Se ela for reflexiva, relação de ordem. Se ela for irreflexiva, ela é uma relação de ordem parcial estrita. E se ela não for nem reflexiva nem irreflexiva, não é uma relação de ordem. E aqui segue a mesma coisa. Se todo mundo está relacionado com todo mundo, além de tudo, ela é total. Se não acontece isso, ela é parcial. Bom, aí tem uns exemplos, né? Já que repara que aqui só tirou a igualdade aqui, ó. E aqui, ó, repara, apesar de ser igual, não, aqui está errado. Isso aqui foi um erro meu. Tá? Ela não é uma relação de ordem parcial, porque justamente estou tratando da igualdade. Bom? Bom, aí alguns conceitos para a gente fechar aqui nessa reta final. Né? Se um conjunto ele tem uma relação, se existe uma relação de ordem parcial sobre o conjunto, a gente diz que o conjunto é parcialmente ordenado por essa relação de ordem. Né? E aí a gente tem a relação de precede e sucede, quer dizer, quem vem antes, quem vem depois. Seguindo essa questão da ordem imposta pela relação de ordem. Tá? E aí eu vou ter um conceito importante, que é o conceito de elemento máximo e elementos maximais, ou elemento mínimo e elementos minimais. Para explicar isso, em vez de pegar essa definição matemática aqui, eu vou ilustrar, que eu acho que é mais fácil. Mas antes disso, eu vou falar de uma outra, são chamados de elementos extremais, de uma representação de uma relação de ordem. Existe um diagrama chamado diagrama de Hess, que permite representar uma relação de ordem sobre um conjunto. Então, olha só. Vamos pegar aqui, ó. Até vou fazer o seguinte, vou voltar. Então, olha só que interessante. Nós já vimos que essa aqui é uma relação de ordem parcial. Deixa eu parar isso. Nós já vimos que ela é uma relação de ordem parcial. Então, suponha o seguinte, eu quero representar isso num diagrama. Tudo bem. Vou pegar uma bolinha aqui e vou falar, isso aqui é o meu 1. Tá, eu tenho os elementos 2, 5 e 9. Tá, eu vou usar uma seta para indicar a dupla. Então, o 1, tá, nesta ordem aponta para o 2. Então, quer dizer que o 1 vem primeiro. Por isso que a seta aponta para o 2. Então, é esse termo aqui, ó. O 1, bom, eu tenho esse termo aqui também. O 1 aponta para ele mesmo. O 2 aponta para ele mesmo. Vou representar cada termo, tá? Cada par ordenado. O 5 aponta para ele mesmo. O 9 aponta para ele mesmo. Tá? Além disso, o 1 aponta para o 2. O 1 também aponta para o 5. O 5 aponta para o 2 e o 5 aponta para o 9. Tá certo? Tem um errinho, né? Eu tinha esquecido aqui que é o 1, tem que ter um 9, né? Porque eu tenho um 5 e tem 5... Não, tá faltando aqui, né? Não, tem um 5 e um 2, um 5, desculpa, e 5, 9, tem que ter um 9. Beleza. Então tem um 9 também. Agora, olha para vocês verem. Se eu falar para vocês assim, ó, esse diagrama que eu acabei de fazer, deixa eu subir ele um pouquinho aqui. Ele é um diagrama. Veja bem, suponha que eu não tivesse mostrado o conjunto, a relação para vocês. Então, suponha que isso aqui, ó,
que isso aqui, ó, deixa eu ver se ele faz. Ficou legal. Suponha que esse termo, essa relação, eu não tivesse mostrado, mas tivesse falado para vocês só. Existe um conjunto S que tem os elementos 1, 2, 5, 9. E existe uma relação de ordem sobre esse conjunto representada por esse diagrama embaixo. Vocês conseguiriam montar os termos? Sim ou não? Se eu tivesse dado só isso aqui, ó. Só essa parte aqui de baixo, só o diagrama e o conjunto. Vocês conseguiriam montar os termos? Sim, né? Porque olha só, pela seta. Bom, você já sabe que os elementos do conjunto é 1, 2, 5 e 9. Bom, como só, vamos pegar aqui, ó. Olhando aqui, ó. Eu tenho a setinha do 1 para 1 mesmo. Então quer dizer que eu tenho 1. Tem a setinha do 2 para o 2 mesmo. Tem a setinha do 3 para o 3 mesmo. Beleza. Tem a setinha do 1 para o 2. Tem a setinha do 1 para o 5. Tem a setinha do 2 para o 5 por 2. E assim por diante. Vocês perceberam isso. Agora, beleza. Então, funcionaria. Mas se eu quisesse simplificar esse diagrama, e ainda assim, olhando o diagrama, eu fosse capaz de montar os termos. A única coisa que eu falaria para vocês é o seguinte, ó, é um diagrama que representa uma relação de ordem. Tá? É um diagrama que representa uma relação de ordem. Beleza. O que vocês poderiam tirar e já estaria implícito? Não precisaria representar explicitamente no diagrama. O que vocês simplificariam e ainda assim representariam um diagrama de ordem? Eu estou dizendo assim, ó, esse diagrama representa uma relação de ordem. Então, aquilo que é uma relação de ordem vocês já sabem. Né? Então, ele não vai. Então, o que eu posso deixar de falar que é redundante? Tirar, né? Porque se apareceu o 1 lá, se apareceu o 2, se apareceu o 5, se apareceu o 9, então, e eu estou falando que esse diagrama representa uma relação de ordem, então está claro que tem um 1, tem 2, 2, tem 3, 3, tem 5, 5. Não é verdade? Senão, esse diagrama não está representando uma relação de ordem. Então, apesar de eu não estar desenhando a relação de ordem, porque esses círculozinhos aí, que a gente chama de laços, quando vocês vão ver em grafos, esses laços aí, não precisariam, eu não preciso colocar explicitamente, porque se eu estou dizendo que esse diagrama representa uma relação de ordem, vocês não podem deixar de colocar os termos reflexivos. Certo? A questão aqui é o seguinte, existe uma transitividade. E eu estou dizendo que o 1 está relacionado com 5 e o 5 está relacionado com 2, eu não preciso falar explicitamente que o 1 está relacionado com 2. Por quê? Porque por transitividade vai estar. Se eu estou dizendo que o 1 está relacionado com 5 e o 5 está relacionado com 9, eu não preciso dizer que o 1 está relacionado com 9, que por transitividade vai estar. Então, essa é a ideia do diagrama de Hess, só que tem mais um detalhe. O diagrama de Hess também tira mais um detalhezinho aí. Então, veja bem, olha como é que eu estou simplificando. Esse diagrama ficaria assim, ó. O 1 não precisa fazer laço, né? Ele aponta para o 5, que aponta para o 2, então aqui, ó, 1, 5, 2, e que aponta para o 9. Não simplificou bastante? E ainda assim está claro que tem os lacinhos, 1, 1, 2, 2, 5, 5, 9, 9. E tem, por exemplo, um 2. Por quê? Porque tem um 5. Tem em outras palavras, ó, se saindo do 1 tem um caminho que chega no 2, então tem o termo 1, 2. Saindo do 1 tem um caminho que chega no 9, mesmo não tendo a seta 1, 9, tem um 9. Tá claro isso? Então, simplifica o diagrama. Só que o diagrama que a gente vê, que é o diagrama de Hess, que é usado só para representar essas latices, né, que a gente chama, esses diagramas, esses conjuntos parcialmente ordenados, ele tem mais um detalhe. Eles tiraram a setinha. O Hess, o autor, né,
que bolou esse diagrama, ele ainda tirou setinha. Bom, mas se ele tirou setinha, fica difícil, né? Se eu colocar sem setinha, aí já complicou. É o 5 que vem, o par é 5, 1 ou 1, 5? Qual dos dois? Sem a setinha. Então, para resolver essa questão da setinha, ele desenha o diagrama de baixo para cima. Entendeu? Então, ele pega isso aqui e vai fazer assim, ó. Como o 1 está relacionado com 5 e não o 5 com 1, o 1 fica embaixo do 5. Como o 5 está relacionado com 2, o 5 fica embaixo do 2. Então, ó, o 1 está relacionado com 5, o 5 está relacionado com 2. Eu não preciso dessa seta do 1, 2. Por quê? Porque por transitividade existe o caminho de 1 que vai para o 2. Como o 5 está relacionado com o 9 e não o 9 com 5, o 9 tem que estar depois do 5. E como o 2 não está relacionado com o 9, os dois ficam no mesmo nível ali, tanto faz um. Nem precisa estar no mesmo nível, só assim, não tem. Se tivesse ligação, um teria que ficar embaixo. Então, esse aqui é, de fato, o diagrama de Hess. A seta foi substituída pela posição em altura. Então, esse aqui é o diagrama de Hess que representa esse conjunto. Entenderam o que é um diagrama de Hess? Então, olha só. Voltando lá. Olha só, eu tenho um conjunto 1, 2, 3. Isso aqui é as partes desse conjunto, né? Pode escrever assim, ó, as partes de T, e a relação de subconjuntos. Olha o diagrama de Hess aqui, ó. Como o conjunto vazio está embaixo, vai ser sempre conjunto vazio com alguma coisa. Esse termo existe, por quê? Porque o conjunto vazio é subconjunto do conjunto que só tem um. É subconjunto do conjunto que só tem dois. É subconjunto do conjunto que só tem três. Mas não o contrário. Repara, o 2 e o 1 e 2 não estão relacionados entre si. Então, já mostra que o conjunto é parcialmente ordenado. Nem um é subconjunto de 2, nem 2 é subconjunto de 1. Quando eu falo 1 e 2, tendo só esses elementos. Mas olha só, o 1 é subconjunto do conjunto que tem 1, 2. Da mesma forma que o conjunto que tem só o 2 é subconjunto do conjunto que tem 1, 2. Então tá aqui, ó, como se fosse uma seta aqui. Mas como tá para cima, eu não preciso da seta. Então observe que interessante. Se eu desenhasse o diagrama para vocês, vocês conseguiriam colocar todos os termos. Então veja bem, não precisa ter seta aqui para dizer que tem conjunto vazio com conjunto vazio. Não precisa desculpa, não precisa ter seta, não precisa ter transitividade, por exemplo, dizer que tem uma seta que liga esse aqui com esse aqui, porque existe um caminho que chega lá, ó. E né? Deixa eu ver se tem mais um exemplo aqui. Ah, tem, ó. Esse aqui, ó. A relação é x divide y. Dentro desse conjunto, ó. 2 divide 4? Divide. 4 não divide 2, então é antissimétrico. 2 divide 8? Divide, mas o 4 também divide 8. Então não precisa ter uma transitividade aqui, já está implícito. 2 divide 6. 6 divide 8? Não. 3 divide 6, mas repara, está no mesmo nível. 2 divide 6, 3 divide 6, mas 2 e 3 não estão relacionados entre si. Entenderam? Agora, olha que interessante, para a gente encerrar. Faltou dois conceitozinhos que eu não falei lá. Que está aqui atrás, ó. Aqui, ó. Conjunto, elementos extremais. Máximo e maximal, mínimo e minimal. Eu vou olhar no diagrama que é mais fácil explicar para vocês o que isso representa. O que é minimal e maximal? São conjuntos. Então, minimal... Olha como é que é fácil guardar olhando o diagrama. Minimal. Como nós estamos falando de relação de ordem, a não ser que o conjunto seja infinito para, né, igual conjuntos inteiros, infinito para baixo, infinito para cima, mas vamos pensar em conjuntos finitos. Só faz sentido falar isso de conjuntos finitos. Né? Eu tenho um conjunto finito que tem uma relação de ordem nesse conjunto. O que é
O que é o elemento minimal? São todos aqueles que não tem ninguém abaixo dele no diagrama de Hess. A gente pode definir assim. Então, por exemplo, ó, minimal é um conjunto, porque pode ter mais de um. Então, quem são os elementos minimais dessa relação que está aqui? Sobre esse conjunto X? É o 2 e o 3. Porque não tem ninguém abaixo do 3. Não tem nenhum termo X3. O 3 sempre vai aparecer como início de alguma coisa na relação de ordem. Tá? E a mesma coisa acontece com o 2. Não tem ninguém abaixo do 2. E quem é maximal? Maximal é quem não está acima deles. Ou seja, eles sempre vão aparecer como o último termo de um par ordenado, quando eles aparecem. Então, maximal, 8 e 6. Entenderam a ideia? Minimal, maximal é isso. Ah, mas e o máximo e o mínimo? Máximo e mínimo é o seguinte: máximo, se só existir um elemento do conjunto minimal, ele é máximo. Ah, desculpa. Se só existir um elemento maximal, ele é máximo. Se só existir um elemento minimal, ele é mínimo. Então aqui não tem. Nesse exemplo não tem. Tem conjunto minimal, tem conjunto maximal, mas não tem máximo nem mínimo. Apesar do 2 e o 3 serem minimais, nenhum dos dois é mínimo. Ah, mas o 2 é menor que o 3? Não. É menor na relação de ordem menor que. Mas essa aqui não é a relação menor que. Essa é a relação divide. Nesta relação não tem mínimo. Tem minimal. Não tem máximo. Tem maximal. Mas vamos voltar aqui, ó. Nessa relação tem. Quem é o mínimo? É esse conjunto aqui. É o mínimo aqui, é mínimo. Esse é mínimo e é minimal. Só que o minimal, como é definição de conjunto, só tem esse elemento. E esse aqui é máximo. Porque não tem ninguém acima deles. Repara, que tem quem está acima dele. Esse aqui, quem está acima desse? Esse aqui, quem está acima desse aqui? Não tem ninguém acima desse. E é o único que ninguém. Então ele é máximo. Quer ver outro exemplo? Deixa eu ver se a gente pega os outros exemplos que a gente tinha feito aqui. Ó. Olha que interessante. Ah, não. Eu tenho que achar onde que eu pus a. Ah, não, acho que eu botei muito, né? Aqui. Por exemplo, essa relação aqui. Repara, quem é mínimo? É um, que também é minimal. Quem é máximo? Não tem. Isso aqui é mínimo e minimal. E aqui, ó, 2 e 9, é maximal. Mas não tem máximo, porque quando tem mais de um, você não tem máximo. Ficou claro? O legal disso é pensar que aí fica claro a gente falar de relação de ordem. Agora fica claro. Por que a gente fala que conjunto tem ordem? Não é o conjunto que tem ordem. O conjunto está sob uma relação de ordem, que impõe uma certa ordem. Então, menor que, maior que, isso bota ordem no conjunto. Isso que bota ordem no conjunto, não é o conjunto, né, que tem ordem. E é interessante, porque dentro do conjunto relação, ó, também não tem ordem. Eu posso colocar 1, 2, o termo 1, 2, o termo 1, 1. A ordem que está esses termos não interessa. Mas o termo tem ordem. Esse aqui é o primeiro termo, o segundo termo. Primeiro par do par ordenado. Por isso que chama par ordenado. Bom, para dar o gancho, semana que vem a gente vai falar de uma outra combinação que também é muito importante, que é a relação de equivalência. Então, aqui foi uma relação de ordem. A outra é a relação de equivalência. Então, semana que vem eu trato disso e aí eu exploro um pouquinho mais. Muito bem, podemos encerrar aqui?